fechasse seus olhos. E eu acredito que você veio aqui nessa manhã com uma expectativa em Deus, talvez não consciente, mas o que te trouxe aqui foi uma expectativa em Deus. É bom estar na casa do Senhor para sentir a presença de Deus, tributar ao Senhor, prestar culto, rever os irmãos, os amigos. É gostoso isso, mas o principal é nós sairmos daqui com o pão vivo da palavra, com a presença de Deus renovando o nosso coração, as impressões do Espírito aquecendo o nosso coração. Gostaria que você fechasse os olhos. Fala com Deus agora. Fala com Deus. Gostaria que você pedisse sinceramente. Deus sabe quando você é sincero e quando não. Então traz sinceridade para o seu coração nesse momento e fala com o Senhor. Pai, nessa manhã de domingo, é tão gostoso estar na tua casa, junto com as pessoas que nós amamos, servindo o Senhor, ministrando ao Senhor, fluindo, ó Deus, prestando culto, te adorando, te louvando. Obrigado por essa oportunidade tão gostosa. Pai, mas mais do que isso, nós queremos, Senhor, o que é principal, o que nos traz aqui. Nós queremos o Senhor, nós queremos Jesus, nós queremos o teu Espírito Santo fluindo com liberdade nas nossas vidas. Fala conosco, edifica o nosso coração, move-te entre nós com total liberdade. Nós te pedimos, Senhor, faça ouvir a voz do Senhor neste lugar. No nome de Jesus, impacta os nossos corações, constrói coisas novas. No nome de Jesus nós oramos. Você pode dizer amém? A minha principal motivação ao pegar algumas matérias aqui na faculdade foi melhorar meu inglês, né? Poder ter mais articulação em inglês. E eu me considero uma pessoa relativamente articulada em português, mas em inglês é tão mais complexo, né? E quanto mais velho você vai ficando, mais difícil é a tarefa, né? Essa é a grande razão porque quem vai aprender uma outra língua, qualquer que seja, quanto mais tarde, pior é o seu sotaque. Isso significa que pior é todo o resto, não é só o sotaque. Então a sua articulação, enfim, né? E tem sido uma bênção para mim ter algumas aulas, porque essas aulas têm me confrontado muito, né? Eu tenho um professor, o cara é um canadense, totalmente ateu, cheio de ideologia, né? E isso tem me levado assim a melhorar muito algumas conclusões que eu tenho acerca de tudo, acerca do ministério, acerca da vida cristã, acerca de servir a Deus, acerca do que eu faço. E eu gostaria de compartilhar nessa manhã com você uma palavra que eu talvez até escreva alguma coisa sobre isso, ou faça um adendo no Jardineiro Fugiu, que é um dos livros que a gente teve o privilégio de escrever. Eu gostaria de falar sobre significado. Em inglês tem uma palavra, meaning. Eu gostaria de falar nessa manhã sobre relevância. Vamos falar o português daquele bem esculachado? Se a sua vida presta, se vale a pena. Valer a pena é a mesma coisa que significado. E aí, deixa eu dizer uma coisa que é inconsciente na sua cabeça. Sabe por que você veio para os Estados Unidos? Você está buscando significado. Em alguma área, de uma forma ou de outra, você não teve isso lá no Brasil. Então, você veio completar, ou você veio procurar isso. Sabe por que você está ao lado da pessoa com quem você está? Aqueles que são casados, ou noivos, ou namorados. Sabe por que você procurou essa moça? Sabe por que você procurou esse rapaz? Significado. Você tem filho? Sabe por que você tem filho? Foi para completar significado. É um adendo, é uma coisa a mais, é um outro nível de significado. Sabe por que você trabalha onde você trabalha? Por causa de significado. Sabe por que você comprou uma marca de carro e não a outra? Significado. Tudo tem a ver com significado. E sabe qual que é a pior desgraça da vida de alguém? É uma vida sem significado. Isso é desesperador. Isso é de deixar doido, uma vida que não presta, uma vida que não tem propósito, uma vida que não tem rumo, uma vida que não tem relevância, uma vida que não tem significado. E aí, sabe qual que é o grande investimento da cruz do Calvário? É Jesus provendo significado.
é Jesus zerando o marcador para que você possa construir alguma coisa com significado, em cima da rocha. Lembra que é Ele que constrói sua casa sobre a rocha. Vai vir tempestade, vai vir trovão, vai vir o transbordar dos rios, a chuva pesada, a treva espessa da noite, mas a casa não vai cair. O que é essa casa que Jesus está falando? Será que Ele está falando de uma casa mesmo? Não, aquilo era uma parábola. Aquilo lá era uma comparação, uma figura de comparação. E Ele está falando, cada um de nós está construindo uma casa. A sua casa é o seu projeto existencial. O seu projeto existencial pode ser feito de pau de bambu que vai ficar podre, em riba de água de praia, em riba de areia de praia. À medida que soprar um vento mais forte, à medida que vier uma tempestade, uma chuva mais forte, à medida que a maré subir, essa sua casa vai para baixo. O seu projeto existencial vai ser testado. E isso não é igreja, isso não é cristianismo, isso não é religião, não. Isso é realidade da vida. Vai ser testado tudo que você põe, cada graveto que você põe na sua casa, cada janela, cada tijolo, cada coisa que você põe na sua casa, a vida vai testar. Alguns anos atrás, pastoreando lá no centro de São Paulo, a nossa primeira igreja, nós temos uma irmã, a família na nossa igreja, eles são descendentes de russos. E essa irmã, uma psicóloga, é bióloga também, uma mulher muito inteligente. E o pai dela trabalhou a vida inteira lá em São Paulo. O pai dela, não sei se ele era filho de russo ou se ele era russo. E aí depois, acho que de 70 anos, se aposentou. Depois que aposentou, entrou em depressão. Alguns meses depois daquela depressão, encontraram o corpo dele boiando num dos piscinões, num rio, num lugar lá de São Paulo, que ela não me falou qual era. Porque o significado da vida dele era trabalhar, e como ele trabalhava, ele era valorizado no lugar onde ele estava e na família. Agora, ele não tem valor nenhum na cabeça dele, porque como eu não sou aquele mais que tem que ir à luta para poder pagar as contas e ser respeitado por essa posição dentro de casa, eu não tenho mais valor. A questão não era a família, porque a família adorava o velho. A questão era para ele, morreu, suicidou. Por quê? Chegou num ponto da vida, a vida testou a qualidade da casa que ele estava construindo. E diante do teste, ele sentiu que ele foi reprovado no teste, porque a vida dele não tinha sentido, não tinha significado. Vou contar um outro exemplo que me deixou assim, maluco. Quando nós fomos para Portugal, depois do segundo ano lá em Portugal, Deus deu uma direção para nós de deixar aquela igreja, que era uma igreja bem cheia de vícios, uma velha igreja, difícil, tradicional, o pessoal todo amarrado, muito complexa a situação. Deus nos deu a direção de começar do zero em Lisboa, do nada. E nos deu a estratégia de começar uma casa de recuperação para viciados em heroína. Como eu já contei para vocês aqui, eu nunca nem fumei cigarro. Se você falar em cocaína para mim, pôr na mesa, colocar talco e polvilho, eu já falei, é perigoso eu fazer pão de queijo com cocaína, porque eu não sei como é que é. Eu não sei a diferença, nunca vi. E estava lá eu agora cuidando da casa de recuperação para viciado em heroína. Muito bem, o primeiro rapaz que nós começamos a cuidar, né, ele se desintoxicou, que era era o principal teste, o primeiro teste, porque desintoxicar de heroína, gente, o cara contorce, o cara vomita bilis do fígado, sabe, o sujeito tem calafrio, o sujeito tem febre, o sujeito dá tremedeira, é um tormento. E como eu não sou médico e a gente não tinha estrutura para isso, você não pode dar remédio, é chazinho. Aí o cara passou por esse processo, se desintoxicou, caminhou conosco, a gente tinha uma equipe da Jocum da Inglaterra, trabalhando conosco lá, e fazendo evangelismo, e esse rapaz para baixo, para cima, tarará, e aí
A turma da Jocum foi embora e a gente grudado nele para ele ficar firme, tinha se convertido, né? Aparentemente está tudo bem. E o Aguinaldo era um obreiro que foi conosco do Brasil para lá, está lá até hoje, casou com uma portuguesa. E eu sei que de repente esse moço sumiu. Sumiu. Ninguém sabia paradeiro dele. Ligamos para a polícia, ligamos para tudo quanto é lugar, ligamos para o hospital, nada. Um primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, a mãe dele ficou doida, o pai dele ficou doido, filho único. E aí, no terceiro dia, nessas ligações, a gente tem uma notícia que no IML de Lisboa tinha um corpo. Um rapaz, mais ou menos daquela estatura, mais ou menos daquela idade. Ligamos para o pai, para a mãe e fomos lá fazer o reconhecimento do corpo para ver se era o rapaz. Ele era acostumado a usar heroína, mas como ele tinha se desintoxicado, a quantidade que ele usou deu uma overdose tão brutal que o menino morreu de overdose. Rapazinho de 21 anos. A gente vendo a mãe e o pai desse menino, que era filho único, lá em Portugal é assim, ou você tem filho único ou você tem gato. 2, 3, 4, 18, 20. É muito interessante a cabeça individualista moderna, né? Porque isso também está acontecendo aqui na Europa. Todo mundo tem um filho, se tem filho. E aí você vê a mãe e o pai desse menino, irmãos, eles não sofreram, eles viraram do avesso. Sabe quando é o nível de dor tão fundo. E aí a questão, presta atenção, não é que perdeu o filho, não. A questão é o significado da vida. E aí vendo lá, visitando a família, aproximando e tudo, né? O homem já estava velho, já um senhor assim, já de uma certa idade. Ele trabalhava numa gráfica, era gráfico. Ele não tinha aposentadoria, ele não tinha seguro médico, ele não tinha nenhuma reserva, ele morava de aluguel. A casa dele, sabe aquela casa em que os móveis, tudo é coisa velha da década de 60, da década de 70, tudo assim, parecendo que tem um pedaço de esparadrapo, um pedaço de prego segurando, as coisas, tudo velho. Aí eu vendo aqueles dois velhos, sem futuro, sem garantia, sem Jesus. Agora o filho, que era a única coisa que sobrou, que podia ter algum significado, é um corpo gelado dentro de uma gaveta, numa geladeira do Instituto Médico Legal de Lisboa. Irmãos, o desespero, eu assim, imaginando a vida deles, foi pior. Porque a questão não é só a perda do filho, porque essa dor é cruel. Pai enterrar filho não tem dor que se compara com isso. Não tem. Porque eu já falei, abrindo parênteses aqui, os seus pais vão te amar como você nunca vai amá-los de volta. Nunca você vai conseguir amar seu pai e sua mãe como eles te amam. Você está me entendendo? Você que é filho e principalmente cujos pais estão aqui. Você nunca vai conseguir. Você pode amar os seus filhos como seus pais te amam, mas você nunca vai conseguir amar seu pai e sua mãe como eles amam você. É diferente. E aí, vendo aquele quadro todo de irrelevância, de falta de significado, eu falei, olha, isso é depressivo. Sabe, lá, um casal de velhos, que é isso? Que vida é essa? E aí, eu gostaria de compartilhar com você algumas coisas que Deus nos traz para trazer esse significado. E eu gostaria de jogar um bocado de batata quente aí no seu colo essa manhã. E gostaria que você abrisse sua Bíblia em Gênesis. A palavra de Deus é rica. Capítulo 1. Eu vou falar de 5 coisas que Deus coloca na sua vida. Algum tempo atrás, eu acho que há 2, 3 anos atrás, eu li um livro aqui. E esse livro aqui nos Estados Unidos foi um best-seller. Ele toca em alguma coisa do que eu vou compartilhar, mas ele vai para uma direção bem diferente. E eu quero ir muito para essa direção do significado, de relevância, de viver uma vida que é gostosa, que vale a pena.
E aí Deus dá para você homem e mulher. Deus dá para você gênero humano. Não é só para o homem no sentido sexo masculino. Mas tudo que eu falar aqui do homem, entenda como sentido genérico, humanidade. Ok, irmãs? Ok. Então abre a sua Bíblia. Aí em Gênesis, no capítulo 1, capítulo 2, nós vamos ver 5 porções aí. Deixa a sua Bíblia aberta aí no seu colo. A primeira coisa que Deus te dá para que você tenha relevância, você tem que lutar uma luta. Você tem que lutar uma luta. Você tem uma batalha a ser lutada, a ser aceita. E aí é o seguinte, você vai perceber que tudo que Deus faz numa direção, o inimigo procura fazer o contrário na outra direção. Por quê? Sabe qual que é a profissão do diabo? O diabo veio matar, roubar e destruir, diz a Bíblia. Agora, esse matar, roubar e destruir, isso é muito amplo. Ele veio matar a relevância, ele veio matar significado, ele veio matar afeto, ele veio matar relacionamento. Então, se ele puder fazer de você um isopor, sem consistência, sem sabor, sem cor, sem relevância, ele vai fazer. E esse é o fim de alguém que não tem relevância. Eu quero morrer, eu não quero viver. Para que eu vou viver a vida que eu estou vivendo se a minha vida não tem sentido? E é interessante que a primeira coisa que Deus dá para o homem, Deus dá para mim, Deus deu para mim, deu para você. Você tem que lutar uma luta. Tem uma luta a ser lutada. Tem uma briga a ser comprada. Tem uma guerra a ser travada. Né? E o primeiro texto que eu gostaria de compartilhar com você, a palavra de Deus diz aqui, no capítulo 1, verso 26. Aliás, capítulo 2, verso 15. Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Agora veja bem, imagina a cena. Você tem cama para dormir? Fofinha, branquinha, com lençol arrumadinho, nesse contexto aqui? Alô? Imagina a cena. Tem caminha arrumadinha? Tem seu quarto com telhado, forro, temperatura, você pode marcar lá 76 Fahrenheit. Ventinho gostoso soprando para você ter uma temperatura fixa. Você tem água encanada para você lavar seu rostinho? Você tem água filtrada para você beber? Ou então, como é que chama aquela água engarrafada da Nestlé? Pure Springs. Você tem aguinha filtrada para você beber? Alô? Comidinha enlatada para você... Você tem micro-ondas? Você põe lá dentro... Abre e está quentinho, pronta a comida. Você tem micro-ondas? Alô? Você tem banheiro para você aliviar o ventre, como diz a Bíblia acerca de Saul? E mandar aquela porcaria para bem longe de nós. Enfim, mas... Sabe, imagina que nessa situação onde Deus colocou o homem, não tem vaso sanitário, não tem um lugar para se aliviar o ventre. É tudo selva. Deixa eu dizer uma coisa, é selva. Sabe o que significa isso? Você tem uma luta a ser travada. E aí, isso faz parte do processo de Deus de dar relevância para você. Tudo que Deus faz foi de certa forma uma luta. E depois quando Deus conclui, a Bíblia diz, Deus viu que era bom. Deus viu que era bom, viu que era bom, viu que era bom. Quando Ele faz o homem, Ele viu que era muito bom. E é interessante, quando Jesus salva você no Calvário, morre por você no Calvário, a Bíblia diz acerca de Jesus, e viu o fruto do seu penoso trabalho. E viu que isso era muito bom e ficou satisfeito, diz a Bíblia. Textualmente a Bíblia diz que ele viu o resultado do penoso trabalho. Ele morreu na cruz, ele foi escorraçado, ele foi picado em pedaços, cheio de hematomas. E a Bíblia diz que ele viu isso e a sua alma ficou satisfeita. Sabe, você tem uma luta a ser travada. Sabe qual que é o problema? Nós temos 1000 maneiras de evitar que você tenha luta. Que você não pode ter luta. Sabe, nós resolvemos todos os problemas para você. E aí, o que nós fazemos? Nós criamos um ser humano
esse mundo atual tem criado um tipo de ser humano que é frágil demais, é igual galinha de granja. Qual a diferença entre galinha de granja e aquela galinha do campo, a galinha tal da galinha caipira? A galinha caipira, ela come bichinho, ela se expõe a germes, o organismo dela tem que produzir anticorpos para vencer os germes, ela tem uma estrutura óssea de cálcio que ela teve que procurar, ela é forte, ela é rija. A galinha de granja não. A galinha de granja, a musculatura dela é toda frágil. Por quê? Porque ela nasceu, cresceu e se desenvolveu dentro de uma gaiola, bebendo água, comendo papinha e antibiótico, a vida inteira, sem sair ao sol, com temperatura controlada. Agora, quando você cozinha uma galinha do campo e uma galinha dessa que você compra no Walmart, a carne da galinha que você compra no Walmart se dissolve. O osso você quebra assim. Agora, faz isso numa galinha numa galinha do campo, numa galinha caipira. O ovo da galinha caipira é diferente. Você quebra o ovo, a gema é laranja. O ovo que você compra no Walmart é amarelo claro. Por que será? Sabe, aí é interessante, né? Esse irmão, esse autor desse livro que eu falei para vocês que eu li já há alguns anos, e ele diz o seguinte: o mundo tem tornado o homem cada vez mais feminino. Porque agora, assim, você tem que ser delicado. Você tem que ser todo bondoso, todo delicodoce, delicado com doce. Você tem que ser todo polite. Você tem que ser todo politicamente correto. Você, sabe, você não pode chegar, e aí, cara, você tá legal, Rafão? Rafão! E pega mal. Ô, Rafa, como é que você tá? Muito bem, que bom, tá. Sabe? Então, esse processo onde você está colocado, evita que você tenha qualquer luta. Então, como você não tem luta, você não enfrenta desafio, você não cruza fronteiras, você não desenvolve seu potencial. E aí, eu não lembro, eu não sei se algum de vocês viu uma propaganda que saiu lá no Brasil, eu não sei se ela saiu aqui, porque na época eu estava lá, de um leão que passava um tipo de shampoo e condicionador, que o cabelo dele ficava lisinho assim, ó. A juba do leão, né, que é assim, toda espetada, né, naquele leão ficou toda assim, tipo quem faz escova progressiva, né? As mulheres que fazem escova transgressiva, porque você passa bastante formol, isso é perigoso para a saúde pra caramba. Então eu falo que é a escova transgressiva que você faz. O leão ficou com o cabelo todo assim, lisinho, e balançava assim, o cabelinho do leão, né? É leão, tem DNA de leão, tem um baita de um corpanzil de leão, mas ele não ruge como leão, ele mia igual gato. Porque ele foi criado num contexto em que ele nunca teve que lutar. Eu quero perguntar, você já teve que lutar por alguma coisa? Você já teve que brigar por alguma coisa? Você já teve que insistir até a virada, o momento da virada? Você teve que sair à batalha? Você teve que sair na noite difícil? Você teve que enfrentar o obscuro? Você teve que enfrentar o imponderável? Você teve que enfrentar o que você não sabia qual seria o resultado? Se você nunca teve que enfrentar nada, você, desculpa, é uma galinha de granja. E qual que é o resultado disso? Alguém inseguro, medroso, instável, sem rumo, sem segurança, e aí o pior, sem identidade. Então veja bem, primeira coisa que Deus coloca você numa selva. E aí tem um movimento, né, de certa forma mundial, especialmente entre os cristãos, de deixar o homem e mulher, ser homem e ser mulher. Então essa coisa do homem ir para o campo, essa coisa de você pisar no chão, de você espetar seu pé em pedra, de você ter que pescar, de você ter que caçar, de você subir montanha, de você suar, de você ficar, desculpa a palavra grosseira, de você ficar fedido, de você parecer homem, de você ficar barbudo, de você ficar com cara de homem, jeito de homem, comportamento de homem, porque essa é a consequência de você brigar, de você lutar. Ninguém volta de uma briga sem bastante adrenalina dentro. E aí é interessante, Deus coloca dentro de você um tipo de hormônio que é testosterona. Mulher tem, homem tem mais. Porque a vida requer isso. Quem é que tem que sair lá e dar a cara para bater? Esses dias, irmãos, nós já mudamos, como vocês já sabem, 23 vezes. Nós queremos ficar pelo menos 10 anos sem mudar. Quantos falam amém? A minha mulher já fez e desfez. Guarda-roupa, cama, no final, parafuso nem apertava mais, Luiz.
Porque você sabe que móvel é feito com farinha hoje, né? Não é feito com madeira, é feito com farinha. Prensa farinha, e, enfim. E aí essa semana, comprando algumas coisinhas lá para casa, pela enésima vez, que eu espero que dure 10 anos, eu estava sozinho, né? Eu falei para a Vanessa, eu já estou velho, eu tenho 3 marmanjas, eles podiam estar carregando isso aqui. E eu carregando aquele troço pesado e tudo, e pondo lá na van. Ai, Jesus. Chegou num ponto que assim, você tira da prateleira, depois você põe no carrinho. Você tira no carrinho para passar para pagar. Você tira do carrinho e põe na van. Você tira da van para descarregar. Pelo amor de Deus. Eu acho que eu carreguei 1 tonelada, sozinho, em pedacinho, né? Eu falei, é por isso que o homem tudo morre mais cedo. Que a mulherada fica lá vendo, a Valneide lá olhando a unha dela. E eu carregando 1 tonelada. Morre tudo mais cedo, os homens morrem tudo mais cedo. A mulher aposenta primeiro, o homem aposenta 5 anos mais tarde, e elas vivem 10 anos mais do que o homem. É injusto. A gente tinha que fazer um sindicato para exigir igualdade de direitos. Já viu? Não entendo essa cabeça de quem fez essas leis. A mulher aposenta mais cedo, o homem aposenta mais tarde. O homem morre mais cedo, a mulher fica com o dinheiro do homem. Eu acho maravilhoso isso, você não acha? Enfim, eu estou lá, né? E aí, né, essa coisa de carregar coisa pesada e tal, e montar tudo. Aí eu pensando nisso, sabe? Primeira coisa, Deus te coloca no meio de uma selva. O que você faz? Você foge ou você enfrenta? A primeira coisa para você ter significado, você precisa enfrentar a selva da existência. O que é selva? Selva são todos os desafios colocados diante de você pela vida. Todos os problemas pelos quais você tem que passar e dar a volta. Alô, ou dá a volta ou enfrenta de cabeça erguida. Tem 2 maneiras. Se eu sei que eu não consigo derrubar esse gigante, então eu vou deixar ele para mais tarde. Mas aquilo que eu consigo derrubar, eu vou enfrentar agora, eu vou olhar nos olhos. Eu quero perguntar como é que você tem sido na sua vida. Sabe qual que é uma das primeiras fontes de irrelevância, de falta de significado? Quando você não tem luta nenhuma para lutar. Quando tudo é dado para você de mão beijada. Papai deu, mamãe deu, titia deu, vovô deu. Eu tenho um tio porque casou com a minha tia, irmã do meu pai. Ele era foi herdeiro da Maná, que era a maior empresa brasileira de fábrica de adubo. A Maná tinha quase que o monopólio da venda de adubo no país. O pai deles criou a Maná. E esse cara não ficou rico não, ele ficou podre de rico. Antes de morrer, o velho já estava nas últimas, reuniu a família, transformou tudo aquilo em participação de ação, etc. Esse tio meu herdou 300 milhões de reais. É muito milhão. Só que o seguinte, esse tio meu, ele tinha problema psiquiátrico. Ele nunca teve que fazer nada na vida. Ele nunca teve que trabalhar. Ele estudou porque ele quis estudar. Era um sujeito, pegava o bigode dele, fazia assim com o bigode e torcia para cima, porque isso é coisa de barão lá da época do Império ainda do Brasil. Então o bigode dele todo enrolado para cima, muito chique. Algumas vezes foi para São Paulo, passei férias na fazenda dele, mas assim, o sujeito cheio de problema, porque ele nunca teve que lutar para nada. Agora veja bem, tem coisa que é boa, mas vira um problema. Como é que você herda 300 milhões e você não sabe nem onde enfiar tanta grana? O que você vai fazer com isso? Sabe, você não vai dar valor para nada. Uma confusão abrigaiada, problema de relacionamento com os filhos, problema de relacionamento com a esposa. A vida do sujeito é um inferno e ele vive debaixo de remédio psiquiátrico, pastor. Então, eu vou te falar, sabe, as lutas que a vida tem dado para você, você tem lutado. A fonte de falta de significado é você não lutar nada. Você não tem que lutar nada. Você nunca peitar nada. Você nunca enfrentar nada. Agora o problema é às vezes você enfrentar o inimigo errado. Enfrentar o que você não tem que enfrentar. Transformar seu pai e sua mãe no seu inimigo. Transformar Deus no seu inimigo. Como o diabo fez com o casal aqui no Éden. Sabe, você vai lutar a luta errada. Então a primeira coisa para te dar relevância é: eu briguei essa briga. Eu enfrentei esse inimigo. Né? O que o apóstolo Paulo fala lá no final da vida dele? Combati
o bom combate. O que mais? Completei a carreira, guardei a fé, combati o bom combate. Eu quero perguntar, você combate alguma coisa? Você não combate nada? Ou o seu combate é um prato de sucrilhos? Nossa, está difícil aqui, ó. Sabe, o único exercício que você faz é levantamento de peso, né? O garfo com a colher com o leite de manhã. Você tem luta. Então a primeira fonte de irrelevância é não ter que lutar. Mas é interessante, tem a segunda coisa que é a consequência da primeira. No mesmo capítulo da Bíblia, o primeiro, verso 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra. Sabe, a consequência da primeira fonte de significado que Deus te dá é você conquistar alguma coisa. Conquistar alguma coisa, uma coisa que foi minha. Eu conquistei isso. Sabe por que muitas vezes a principal festa que alguém faz é a formatura, quando tem lá a colação de grau, chama o pai, chama a mãe. Eu não sei se você já foi em alguma colação de grau que teve a presença dos pais e discurso. Irmãos, é um toró de água. Todo mundo chora. Pai chora, mãe chora, filho chora, todo mundo chora. Quem discursou chora, os colegas choram. Por que esse choro? Qual a razão disso? Eu venci. Foi difícil. Passar em cálculo 2, cálculo 3, cálculo renal. Olha, foi complicado terminar isso aqui. Enfrentar a prova de estatística, prova de engenharia, prova de... como foi complexo terminar aqui física 4, física aplicada. Nossa, foi muito difícil. Enfrentar o tempo e ser perseverante, manter nota e ser aprovado no final. Sabe, foi muito difícil. Aí no final, quando o cara lá está discursando, ele dirige a palavra a quem? A Deus. Primeiramente, a Deus. O discurso tem que ser politicamente correto. Aos pais, quando ele fala para os pais, aí os pais já começam a debulhar em lágrimas. Por que será que é tão importante? Porque é a sensação de que eu conquistei alguma coisa. Sensação de que eu derrubei um gigante. Eu quero perguntar, quantos gigantes relevantes você já derrubou na vida? A relevância para a sua vida, para a sua existência, é você ter derrubado gigante. Quando eu falo gigante, eram coisas que você cruzou o ponto de virada. Você tombou aquele desafio. Você rompeu em alguma coisa. Sabe qual que é a segunda fonte depressiva de falta de significado? É você não derrubar gigante nenhum. É você nunca ter feito nada que prestasse. Já começou 30 coisas você parou no meio do caminho. Já começou essa porcaria, desculpa a palavra grosseira, de curso de inglês, mas nunca saiu desse inglês macarrônico que você tem. You is, me are. You, he, were. Sabe, vai aprender essa língua direito. Você está num país, você está rodeado de americano por todos os lados. É uma vergonha não falar inglês. Mas não, já comecei 4 vezes curso de espanhol. E não consegue falar o espanhol com a Yolanda? Pelo amor de Deus. Quantas coisas você já começou? Você chama o gigante para briga, né? Igual aquele filme lá do Karate Kid, né? Assim. Mas quando o gigante vem, você sai correndo. Você dá para trás. Fugiu. Sabe, a segunda fonte de irrelevância é você não derrubar gigante nenhum. É você não terminar nada. É não conquistar coisa nenhuma. É não prevalecer em nada. É não ter o seu nome, a sua marca em coisa alguma. E aí, deixa eu te falar, sabe por que o homem tem a necessidade de colocar o nome nas coisas? Sabe por que o homem tem a necessidade de colocar uma placa? Aqui foi conquistado por não sei quem. Isso aqui, essa batalha foi vencida. E olha que essa igreja. John William Amstead, 1870-1923. O cara morreu com 53 anos. Por que será que há necessidade de colocar nome nas coisas? Eu não sei se você viu aqui na entrada, tem lá uma homenagem às pessoas que morreram na guerra. Está aqui, na entrada desse prédio. Por que essa necessidade de colocar marca nas coisas? Esse gigante eu venci. Isso aqui eu acabei.
Por que há essa dedicatória de livro? Eu dedico esse livro ao meu querido pai, à minha querida esposa, whatever. Porque, sabe, aquilo que te dá relevância na vida são os gigantes que você venceu, que você conquistou. O que você já conquistou na vida? Você é formado em quê? Ah, tá, pastor, eu não sou formado, mas eu tenho êxito na minha profissão. Ah, mas tem outra coisa, tem outra fonte. Sabe? Você criou seus filhos são homens de bem, pessoas que valeram a pena, que deram certo na vida. Isso é outra conquista. Seu casamento vale a pena, seu casamento tem solidez, isso é outra coisa que a gente conquista. Tudo isso são coisas que são fonte de gosto, fonte de realização. A irrelevância vem quando você não conquista nada. Você não terminou nada. E é interessante como o mundo funciona aqui nos Estados Unidos, irmãos. Por causa da inflação alta que nós tivemos há 20, 30 anos lá no Brasil, não cabe na cabeça de brasileiro viver dependendo de banco. Aqui todo mundo depende de banco. E tem uma pessoa que a gente conheceu, tinha um salário muito alto, mas a vida pendurada em banco. Casa pendurada no banco, carro, não sei quantos carros pendurados em banco, tudo pendurado em banco. Depois a gente foi fazer o rescaldo e ver tudo, não tinha sobrado nada. Nada. Depois de não sei quantos anos morando, vivendo nos Estados Unidos, não tinha nada. Por quê? Tudo que ele tinha, ele pagou para o banco. Veio a crise, tomou tudo, não tem nada. Por que não tem nada? Porque nunca, sabe, nem nessa área de, olha, isso aqui é meu, isso aqui eu posso falar que é meu, isso aqui eu comprei, eu paguei, eu lutei, eu trabalhei, é meu, conquistei. Aí quando você olha, nada parece que vale a pena. Você olha para o casamento, não vale a pena. Você olha para a vida dos filhos, os filhos não vale a pena. Você olha para a vida financeira, não vale a pena. Você olha para o trabalho, não vale a pena. Você olha para trás e fala, eu nunca fiz nada, nunca construí nada. Essa é a razão inconsciente da depressão de um bocado de gente. É inconsciente. Lá dentro de você, a vida está falando, a minha vida não vale a pena. A minha vida não tem sentido, só que não tem consciência disso. Não é uma coisa, realmente, a minha vida não vale a pena. Sabe, mas a falta de relevância em cada quadrante, profissional, formação, relacional, família, filho, relacionamento com Deus que não existe, nunca conquistou nada, nunca terminou nada. Aí a vida, o relatório que você recebe da vida, que vem como feedback para você, minha vida não tem razão de ser. Aí a pessoa, sabe, ou ela vai para compra, porque aquilo é uma fuga. Ou estuda, já fez 3 doutorados, agora está fazendo um pós-doutorado, tem 2 PhD. Para quê? Não, eu tenho doutorado no canto do grilo. Eu sei como que o grilo que come a soja, qual o tom do canto dele. Tá, mas você está fugindo de quê com esse negócio do canto do grilo? Ou então é workaholic. Trabalha. A família não tem ele, os filhos não têm ele trabalha. Nossa, que bacana, mas está fugindo de quê? Não estou dizendo necessariamente que todo mundo que trabalha muito está fugindo. Eu estou dizendo que o workaholic, quando ele é consciente nisso, ele está fugindo de alguma coisa, da irrelevância da vida. Ou então consumismo, minha calça, a marca, e o carro, e o relógio, e não sei o quê, e a caneta, e não sei o quê, e onde eu passo as férias, onde eu passo hotel, as coisas que eu compro, e que põe na minha casa, e tudo é de marca, e quando você olha, mas por que você está precisando de tanta marca para te dar significado? Você não consegue ser você sem Nike? Não, parece que quando as pessoas olham para o Nike, sabe, quando as pessoas olham que aqui tem uma etiqueta, quando as pessoas olham que tem um relógio, sabe, aí parece que eu me sinto melhor. Você é tão aguado desse tanto que você precisa de uma marca para te dar identidade? Olha onde nós paramos. Então, eu quero te falar, Deus te dá a chance de você vencer seus gigantes. Qual gigante que você já venceu? Agora, cuidado para não escolher gigante errado. Não querer transformar em inimigo aquilo que é amigo. Terceira fonte de irrelevância, ou terceira coisa que Deus desafia. Você tem que amar uma princesa. Aí, no caso da mulher, você tem que amar um príncipe.
Aí tem toda essa coisa, essa herança, né, do príncipe que vem de cavalo branco, pocotó, 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 aquele moço bonitão de olho azul, né? Ou então aquela princesa, né, toda magnífica. Irmão, sabe qual foi um dos dias mais felizes da minha vida? Dia assim que eu fiquei eufórico o dia inteiro, com uma alegria transbordante, mas uma alegria completa, de Deus, com paz, com empolgação e com tudo, né? Eu tenho talvez uns 3, 4 dias. O dia que eu fui batizado no Espírito Santo, o dia do meu batismo nas águas, né? E o dia que os meus filhos nasceram, e o dia que eu casei. O dia que eu casei, acho que foi um dos dias mais felizes da minha vida. E ali tinha uma música, né? We Are The Reason. É o nome da música. Nós somos a razão. E ali os irmãos ensaiaram, tinha flauta transversal, não sei o que, tarará. E quando começaram a tocar, pistão, aí entrou a princesa das Astúrias, a Valneide, vestida de rainha, de princesa, toda de vestido branco, toda linda, maravilhosa. Quando eu olhei para aquela moça, rindo com aquele sorriso de canto de boca, parecendo a Mona Lisa, para mim, eu não vou falar eu não mereço, eu vou falar eu mereço. Irmãos, 500 pessoas de testemunha, né? Presença de Deus, aquela moça linda, maravilhosa. Acho que foi o dia mais feliz da minha vida como ser humano. Foi tão tremendo aquilo, né? E eu queria desfrutar cada segundo daquele dia, porque nunca mais ia ter outro. Nunca mais ia ter outro. Aí, tá bom, vai lá para frente, sei lá, se né, ela fica viúva e tem que casar de novo. Não é igual, porque eu fui o primeiro. Sabe, não tem outro dia tão feliz. E aí, sabe qual que é a segunda fonte de falta de relevância? Quando você não ama ninguém. E sabe qual que é a questão do diabo aqui? É colocar você para amar você. Ama você, beija você no espelho, dá uma lambidinha, você é incrível. Nós vivemos numa cidade, num país, numa cultura totalmente individualista. Não tem discipulado, não tem relacionamento, não tem comunhão. Não tem. Cada um vive para si. Isso é para fazer do homem e da mulher uma ostra separada. Eu tenho a minha conta bancária, eu tenho o meu carro, eu tenho a minha vida, eu tenho o meu trabalho, a minha carreira, a minha vida. Ninguém me manda fazer nada. Eu sou livre. Mas na verdade não é uma liberdade segundo Deus. É um isolacionismo ideológico. Há uma ideologia individualista que justifica esse comportamento. E aí a pessoa, ao invés de ter um outro para ele amar, ele vai ficando cada vez mais só, mais isolado, mais sozinho, mais dentro do seu caramujo, dentro da ostra, infeliz. Agora, por quê? Porque ele nunca vai ser capaz de amar alguém. E aí leia a realidade. Se Deus quisesse que você amasse só você nasceria num planeta que só tem você. Já pensou se tivesse 6 bilhões, 300 milhões de Márcio? Igualzinho, com a mesma roupa, a mesma calça, todo dia. Você vem para essa igreja, tem 100 Márcio, igualzinho. Vocês cantem uníssono, porque não pode ter uma voz diferente, é só a minha, porque a minha voz é maravilhosa. O meu gosto para essa camisa nesse domingo é perfeito. Eu tô lindo e estou esbelto. Olha como eu estou lindo e maravilhoso, porque eu me amo. Sabe, se Deus quisesse que você amasse só a si, você ia olhar para o lado, você só ia ter réplica sua. Por que será que Deus põe gente tão diferente de você ao seu redor? Pensa um pouco, é fácil. Por que Deus coloca gente com temperamento, com cultura, com herança, com hábito, com história, com influência tão diferente de você? Cultura, raça, cor, origem, sotaque. Sabe por que as pessoas têm que ser tão diferentes? Deus está dizendo em outras palavras, você tem que amar uma princesa. E sabe o que significa isso? Significa colocar você de lado e experimentar como é bom amar alguém. E amar alguém é se devotar a alguém, é cuidar de alguém, é abençoar alguém, é servir alguém. Isso é amor. Amor não é paixonite, não é desejo sexual e pronto. Sabe? Tem a ver com isso. Agora, sabe qual que é então
terceira fonte de irrelevância, eu não amo ninguém, eu só me amo. Eu sou lindo, sou maravilhoso. Eu tenho um carro incrível, eu tenho um apartamento legal, todo decorado, moderníssimo. Eu sou uma pessoa ultra formada, muito inteligente, muito bonito. Vou para academia, eu me amo, eu me visto bem, eu tenho estilo, eu tenho história, eu tenho família. Você é glorioso. O ego exaltado no céu, me adorarei. A fonte da irrelevância de um bocado de gente é que você é incapaz de amar. Amar para você é troca. Eu faço isso para minha esposa, eu fico esperando a hora dela me devolver tudo que eu fiz para ela. Você não sabe o que é amar. Você não sabe o que é investir unilateralmente, simplesmente por servir. O prazer de servir. Sabe? É incapaz de amar. Quem é incapaz de amar, você vai chegar a um ponto na sua vida é irrelevante. Porque você não ama. E aí é interessante, o que está por trás dessa coisa de Deus te dar uma princesa para você conquistar? Ou te dar um príncipe para você conquistar? O que está por trás disso? Na verdade, Deus está falando que você foi desenhado com uma arquitetura interior para intimidade. E a intimidade não é só com o marido, com a mulher, não. Deus vai colocar um desfile de potenciais bons amigos na sua vida inteira. Se você não aproveita o tempo e não faz bons amigos, é porque você não consegue amar. E o mesmo princípio da irrelevância, porque você nunca tem um amor genuíno, um homem que você amou mesmo, e ama, e serve. Não é para você ser feliz, é para fazer ele feliz. Sabe, a gente é feliz como consequência, não como principal objetivo. Sabe por que eu sou feliz? Eu cuido da minha esposa, irmãos. Eu amo a minha esposa, eu sirvo a minha esposa, eu paparico a minha esposa. Eu procuro guardá-la, protegê-la, supri-la. É interessante, esses dias, esse tanto de coisa que a gente vai atrás, eu li uma frase, até traduzi para a Valnei, até mostrei para ela. Achei tão interessante, um quadro do mundo. Um ator de Hollywood, desses antigos, lá da década de 40, 50, já morreu. O cara dizendo, em outras palavras, a mulher e as crianças podem ser careless. Elas podem ser descuidadas, não tem alguém para elas tomar conta. Mas é indesculpável um homem ser careless, não cuidar. Eu falo, a criança está própria criança, não cuidar de ninguém, não se preocupar com ninguém. E às vezes é dado o direito para a mulher não se preocupar. Mas para um homem é indesculpável ele não cuidar e não se importar. Não sofrer para cuidar. Não sofrer como resultado dele se importar demais. Eu falei, interessante, apesar desse cara estar no mundo, isso é totalmente bíblico. Totalmente bíblico. E aí, sabe, eu quero perguntar, quem você ama? Ou você é incapaz de amar? Ou seus amigos são só uma troca? Alô? Essa estrutura que Deus fez você para intimidade, se você não tem amigos de verdade, sabe, você tem um problema. No longo prazo, você vai olhar para trás e falar, eu estou totalmente sozinho, eu não tenho ninguém. E não é só isso não, irmão de sangue, irmã de sangue. Seus filhos, você pode construir intimidade com os seus filhos. Sabe uma das alegrias que eu tenho tido? Eu vou falar isso publicamente porque os meninos têm maturidade para processar isso bem. Os meus filhos nunca me chamaram de papai. Só de pai. Pai. Mas eu tinha uma santa inveja da minha sogra, que todo mundo chama ela de mãezinha. Esse marmanjo desse tamanho aqui, esse reverendo pastor de quase 40 anos de idade, chama ela de mãezinha. Fala, nossa, que lindo, né? Mas a família inteira. Tem um outro cunhado, que tem a minha idade, né? É militar, chama a velha de mãezinha. Aí os meus filhos passaram, que são meus filhos, portanto, netos dela, chama ela também de quê? Mãezinha. Eu falei, eu queria tanto que me chamasse de paizinho ou de papai. Gostoso isso. Agora veja bem, se não tiver intimidade, tiver consistência, ninguém vai chamar o outro com um linguajar terno, se não houver uma realidade por trás. Aí sabe qual tem sido a minha experiência gostosa? Que alguns dos meus filhos, espontaneamente, depois de marmanjo, começaram a me chamar de papai. Quando eles me chamam de papai, eu falo, fala de novo. Tá certo. Eu sou o único homem que eles podem chamar de papai, o único nesse planeta.
Não é verdade? Agora, sabe, Deus vai colocar amigos na sua vida. Deus vai colocar uma esposa, um marido, um príncipe, uma princesa. Deus vai colocar filhos. Deus vai colocar pais. Deus vai colocar gente na igreja para ser filho espiritual seu, filho espiritual seu. Relevância vem quando eu amo. Então eu quero perguntar, cadê sua princesa? Cadê seu príncipe? Cadê as pessoas? Aí, pastor, eu sou solteiro, né? Eu sou viúva, não sei, sabe? Deus vai colocar pessoas para você amar. A questão da relevância aqui é você amar. O foco precisa sair do seu umbigo. Não é eu por mim, eu estou em órbita de mim, porque mim, porque eu. Sabe? Isso é a fonte de relevância. Interessante, eu não sei se vocês viram. Nem lembro os nomes, porque eu tenho dificuldade de guardar nome, e principalmente nome americano, ou estrangeiro, em geral. Mas tinha um velho, 90 e tantos anos, o cara bilionário aqui nos Estados Unidos, eu não sei quantos lembram da história. E aí casou com uma moça de 20 ou 21 anos, linda, loira, muito bonita a mulher. Alguém lembra o nome desse homem? Lembra, Andréia, da mulher? Marshall era o nome do homem? Não sei. Eu sei que é o seguinte, ele deixou para ela uma fortuna. O homem morreu e deixou ela podre de rica. Acho que o ano passado ela morreu. Novinha. Ele tinha 79 anos. Ele tinha 89 quando casou com ela, parece que ela tinha 20, uma coisa assim. Não sei se foi ela, porque ela morreu um pouco tempo atrás. Depois a gente vê. Então é o seguinte, o que acontece? Por que será que essa mulher com tanto dinheiro e tão jovem, morreu tão rápido? Porque não interessa eu ter tanto dinheiro, eu não tive que lutar, isso não significa nada, isso não é importante, eu não tive que derrubar gigante nenhum, eu não amo ninguém. Sabe, foi um grande golpe do baú que eu fiz com esse velho caquético. Então, sabe, a vida não tem sentido, não interessa quanto dinheiro você tenha. Mas o quarto, estamos terminando aqui, aspecto que Deus quer trazer como relevância na sua vida, tem a ver com você construir uma identidade. Construir uma identidade é resultado dessas coisas todas. E aí a Bíblia está dizendo aqui... Disse mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Isso era o texto do aspecto anterior. E o último, que tem a ver com construir uma identidade, o penúltimo, que tem a ver com construir uma identidade, a Bíblia diz, por isso deixa o homem, pai e mãe, se une à sua esposa, e os dois se tornam uma só carne. O que significa isso? Um dia você vai ter que deixar proteção, um dia você vai ter que deixar o teto, um dia você vai ter que ser homem, rapaz. Um dia você vai ter que ser mulher, você vai ter que ser mãe, você vai ter que guardar uma casa, ô moça. Não tem papai pagando conta e comprando cuequinha pro mocinho mais não. Não tem mamãe te ensinando a cozinhar não. Você vai ter que limpar a casa. Você vai ter que cuidar das coisas. Ou você cuida do seu marido, ou esse negócio não vai dar certo. Sabe muito problema que a gente encontra aconselhando casal? É que a moça, tadinha, ela casa, mas ela esqueceu que ela casou. Acorda 10 horas da manhã, o marido sai para trabalhar. Trabalha e rala e tal. Aí chega em casa, a casa toda estrangulada, não tem comida para o cara comer, a roupa não está passada. Eu vou te contar aqui uma coisa que não é muito romântico. Há uma divisão natural de trabalho dentro de casa. Se o marido trabalha, está implícito que você vai cuidar da casa. Adivinha quem é que vai lavar o banheiro? Adivinha quem é que vai pôr a mão lá na privadinha para lavar? Adivinha quem é que vai quebrar a unhazinha para lavar a roupa? E às vezes tem mancha que máquina de lavar roupa não lava. Agora é o seguinte, se vocês dois trabalham, é justo vocês conversar, cada um divide o trabalho. Ele cozinha, você lava a louça, ou você cozinha e lava a louça. Mas se ele trabalha e você está dentro de casa, desculpa, mas a vida é assim. E não é romântica essa parte. E aí, a gente atendeu um casal que estava numa crise terrível. Deixa eu contar a história.
A mulher acordava 10 horas da manhã. Tinha alguém na casa para lavar a roupa, para passar a roupa e para cozinhar para ela. Cozinhar e arrumar a casa. O marido engenheiro, lá em São Paulo. Ele saía de Guarulhos, atravessava a cidade inteirinha para trabalhar na Zona Sul. Ele tinha que acordar tipo 5h30, 6 horas da manhã. Todo dia, Francisco. Atravessava a cidade, trabalhava duro, tinha que almoçar por lá sozinho, comida fria. Voltava e ele mantinha a família inteira. Um excelente pai, um excelente crente, um excelente marido. E a mulher insatisfeita. E um dia a gente foi conversar, né? E lá, e aquela coisa, tudo. E eu falei para ela, na frente dele, eu e a Valneide, falei, olha, sabe qual que é? Eu estou, assim, a minha vista de fora. É que você é muito egoísta, irmã. Você é egoísta demais. Você não valoriza o marido que você tem. Eu que lido com um homem cachaceiro, safado, mulherengo, que bate na mulher, irresponsável, ausente. Eu sei muito bem a diferença, porque eu estou vendo de fora. Ela tem um marido que é presente, que paga todas as contas, que veste ela, que dá dinheiro para pintar a unha. Sabe? E a mulher é uma encrenca, uma íngua. Um outro caso lá, tem o inverso, fica tranquila, irmãs, que eu vou colocar o lado também do outro lado. Mas tinha um casalzinho lá em Goiânia, o moço é dono, o cara é rico, é dono de uma distribuidora de produto de substância dentária. Então tudo que tem a ver com dente, com dentista, tudo, ele é representante dessas indústrias. E aí, assim, eles são ricos, né, uma vida muito boa, e um dia uma crise brava. Aí foram procurar a gente lá na igreja, qual que era o problema? Porque ele comprou um pacote turístico para as férias para Nova York. E ela ficou insatisfeita e revoltada, porque ela queria ir para Paris. Dá vontade de dar o coador para ela coar o rio Tietê. Vai coar, dá um coador. Pega a vassoura, vai varrer a Avenida Paulista inteirinha. Minha filha, você é um ET, você não mora no planeta Terra. Qual o problema de ir em Paris o ano que vem? Olha, mas quebrou, começou a Terceira Guerra Mundial, porque ela queria ir para Paris. Sabe o que deu esse casamento? Acabou o casamento. Acabou o casamento. Agora, sabe, eu quero perguntar para você. Quando a gente fala, né, dessas coisas que tem a ver com relevância, o último aspecto aqui é a identidade. A Bíblia está falando aqui, deixará o homem pai e mãe. O homem no sentido genérico. Sabe o que significa? Você vai largar seu pai, você vai largar sua mãe. O dia que você largar o seu pai e sua mãe, é a sua hora de determinar a sua identidade. Quem é você? O que você quer? Quais são as suas prioridades? Quais são as coisas que você escolheu para definir o que você é? Eu quero perguntar, quem é você? Você sabe quem é você? A outra falta de relevância, de significado, as pessoas não sabem o que elas são. Como não sabem o que elas são, anda por moda. Agora a moda é deixar as calças caídas e mostrar as cuecas de bolinha. Agora a moda é deixar o cabelo todo assim, né, e fumar baseado, e encher a cara, a cabeça, o peito e os braços de tatuagem. Então agora todo mundo com tatuagem. Agora a moda é imitar o quê? Sabe? Esse mundo é de modismo. Por que a moda pega? Porque as pessoas precisam desesperadamente de uma identidade. Como elas não têm identidade, elas pegam emprestada. Eu vou pegar emprestada a identidade. Então eu tenho que ter alguma identidade. Sabe, eu quero perguntar, qual que é a sua identidade? Você precisa de alguma coisa emprestada para você se justificar que você tem identidade? A fonte de irrelevância, a pessoa tem tudo. Passou por todas as modas. E agora a pessoa é um hippie velho. Já viu o hippie velho? Não tem nada mais depressivo do que hippie velho. O movimento hippie da década de 60, 70. Aí você vê hippie velho hoje. Com aquele mesmo cabelão, vendendo, tem lá sentado lá. Aquele tão de badulá que ninguém compra, aquele trem velho, feito com durepox, com pedrinha. E aí a pessoa com o óculos assim, e aí chegado, pode levar, pode levar. Porque paz e amor, que paz e amor? Isso é coisa lá do Kennedy, já morreu o Kennedy.
E as tatuagens tudo descorada, porque na época estava tudo coloridinho, vermelhinho, amarelinho, azulzinho, agora tem tudo descorado, parece sujeira. Tudo bem, o problema é seu, você pode pôr tatuagem até no branco do olho, você tem liberdade de fazer isso. A minha questão é, as modas todas passam. Você precisa de alguma coisa para você pegar emprestado, para você ter identidade. Sabe qual que foi o investimento do Calvário? Jesus te dá a verdadeira liberdade. Jesus te dá a verdadeira identidade. Eu sei quem eu sou filho de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. Eu fui gerado em Cristo Jesus para boas obras. Sabe, eu tenho um novo coração, eu tenho a mente de Cristo. Eu sou livre, eu posso escolher o que eu quiser. É diferente. Eu sou livre, eu não tenho que viver na base de modismo. Né? Eu quero perguntar para você, você tem identidade? Essa é a outra fonte de falta de relevância. A última, terminando, sabe, é deixar algo para a posteridade. Deus fala, e Deus abençoa, eles diz, sede fecundos, enchei a terra, sujeitai e dominai, etc. Sabe o que é ser fecundo? Sabe o que você tem a necessidade de deixar alguma coisa preciosa? Você fala, olha, isso aqui valeu a pena. Sabe, você deixar alguma coisa que valeu a pena. E interessante como os homens, o pessoal que é muito rico, né, o Bill Gates, por exemplo, ele abriu uma fundação. Ele doa, né, anualmente bilhões de dólares para descobrir vacina, para um bocado de coisa. O que ele está querendo fazer? O que significa isso? Qual a relevância, qual o sentido, qual o significado dele fazer isso? Ele quer deixar alguma coisa, não é o dinheiro, os 40 bilhões de dólares da Microsoft que dá relevância para ele, é isso. Eu não sei quantos viram um filme daquele Jack Nicholson. Ele é um executivo, vice-presidente de uma multinacional. É um filme que deve ter uns 3, 4 anos. É vice-presidente de uma multinacional. E aí mostra, o filme começa ele no último dia de trabalho dele. Aí a firma faz um almoço, os funcionários, todo mundo paparica ele, né, dá lá a medalha, dá o bônus, né, e aí ele vai para casa. Ele vai para casa, a mulher está sozinha lá, aí ele, né, vai, compra um trailer, um ônibus todo equipado para viajar. Daqui a pouco aquele vira um trubufu, um elefante branco, ele não sabe onde enfiar um ônibus daquele tamanho na casa, a garagem não cabe. Aí ele tenta voltar lá um dia na firma dele, e quando ele volta lá, o sujeito que antes era subordinado dele fala, o que você está fazendo aqui? Em outras palavras, tudo agora aqui é mais moderno. Você não entende que você passou? Você não entende que você foi aposentado? Aposentado não vem encher o saco aqui com os velhos sistemas e paradigmas, sabe? Porque agora eu sou o chefe. Ele percebe que ele não tem nada, e o dinheiro que ele gasta e tal. Aí ele vai visitar a filha dele lá em Nova York. Quando ele vai visitar a filha dele, ele está a caminho todo feliz, né? A filha dele, pai, você está doido? O que você está fazendo aqui? O que você vai fazer em Nova York? Ué, filha, eu vou te visitar. Pai, você não é bem-vindo aqui, eu estou trabalhando a semana inteira, não posso te receber, volta para casa. Bum! Aí ele está lá, vendo televisão, comendo pipoca, aposentado, tempo de sobra para fazer. E aí chega um cartãozinho dos meninos catarrento do interior da África, os pretinhos catarrentos, morrendo de fome, uma freira falando, se você der $10, com $10 nós conseguimos prover educação para o John. Essa é a criança que nós vamos canalizar $10 que você dá. Aí ele vai, assina aquilo, esquece. Qual que é o final do filme? Chega uma carta, ele está lá sentado de novo, vendo futebol americano, comendo pipoca. Chega uma carta do John. Prezado senhor fulano, esses $10 que o senhor tem oferecido, deu para comprar lápis, papel, assistir a aula. E a professora, com o dinheiro que sobrou, elas compraram leite e tem feito mingau. Com mais o recurso. O cara, $10, ele começou a chorar. Chorava. O filme termina assim. Sabe, o que significa isso? Eu posso escolher a coisa errada para deixar para a posteridade. Eu fui vice-presidente de uma multinacional durante 38 anos. Grande porcaria. O que você vai fazer com isso no final da vida? Sabe, e quando a Bíblia fala sede fecundos, multiplicai, em outras palavras, tenha filho, porque a coisa mais difícil do mundo é você ser pai e ser mãe.
É mais fácil deixar uma escola, uma creche, um orfanato na África. É mais simples do que você criar filho. É muito mais simples. Deixar uma instituição, sabe? Criar uma fundação e pôr dinheiro lá para que lá pesquisar cura do câncer, por exemplo. É mais fácil isso, Márcio, porque não tem nenhum sabor, não tem nenhum problema de relacionamento. Mas é interessante, a coisa de onde mais você tira significado é sendo pai e sendo mãe. Eu não troco nenhum filho meu por uma creche na África. Eu não troco nenhum filho meu por uma fundação. Eu não troco nenhum filho meu por uma obra de arte que colocaram o meu nome lá em Coral Springs, na esquina da Atlantic University. Não troco. Sabe, a outra fonte de falta de relevância, as pessoas não deixam nada que presta para frente. Eu vou te falar, esse é o país do fake, da imitação. Você vai lá em Las Vegas é imitação de Paris, imitação daquela cidade de Veneza, é imitação de uma série de coisas. Tudo é fake, tudo é de plástico. Tudo é plástico, não tem nada realmente feito substancial. Sabe, esse país é construído em cima de muito fake. Eu quero perguntar, o que você vai deixar para frente? O que você está construindo? E assim, ter filho é mais do que reprodução sexual, sabe? Ter filho significa deixar alguma coisa relevante. É por isso que Deus vai te dar a capacidade de ter filho. Mas é interessante, você não tem a capacidade de ter filho sozinho. Você não é um hermafrodita. Agora, por que será que tem que ter uma segunda pessoa? Leia o que Deus está querendo falar com isso. Que para você construir relevância, tem o desafio do relacionamento. E essa semana, a minha esposa é maravilhosa, irmãos. Estou terminando, tá? Minha esposa é maravilhosa, 99,999% do tempo. Mas tem um resquício. Essa semana, né, indo e vai e tal, e cansa o dia inteiro, e pega peso e tal. E aí começa, às vezes, a ser exigir detalhes demais nas coisinhas que não tem importância nenhuma. Aí, Jesus, o mundo me dá paciência. Né? Aí Deus vai dar graça e te dar paciência. Deixa eu te falar, é por isso que Deus não pôs você para casar com você. Já pensou você casado com você? Eu de braço dado com Marcelo. Você de braço dado com Rafael. Esquisito de jeito. Estou brincando, né? Mas assim, Timóteo com Timóteo 2. Esquisito daquele jeito. Sabe, não ia dar certo. A Gisele de braço dado com outra Gisele. Gisele 2, o retorno. Alguma coisa, sabe? Você precisa do diferente para te completar. E para te levar a amar, a vencer, a superar, a dar resposta de amor. Sabe, eu quero perguntar, a sua vida tem relevância? Agora, terminando essa palavra, irmãos, todas as áreas da nossa existência estão ligadas a isso. E eu quero trazer aqui para a igreja. Essa igreja, se a gente encarar com esses 5 aspectos, isso aqui vai ter relevância. Porque eu vou lutar, eu vou investir, eu vou criar raiz, eu tenho aliança, eu vou ver as coisas romper, eu vou ver as coisas vencer. Agora, quem nunca tem raiz, você nunca vai construir nada. Como eu tenho falado, sua vida vai ser voo de galinha, agora vai nascer, agora vai. Não foi ainda, não foi, talvez vai ser a próxima vez. Sabe, olha assim, é o cometa, passou. Mas nunca fica quieto, não. Sabe, a diferença entre cometa e planeta tem órbita. Você sabe onde você vai. Você tem ligação, é uma ligação invisível, mas é da parte de Deus. Eu quero perguntar, sua vida cristã tem relevância? Sua vida profissional tem relevância? Seus relacionamentos têm relevância? E por que Deus nos dá essa palavra nessa manhã? Queria chamar o Nelson para tocar um violão. Por que Deus nos dá essa palavra nessa manhã? Para dar uma balançada na relevância da sua vida.